Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara com as notícias que foram destaque na semana. O plenário aprova mudança na Lei Maria da Penha, que deve agilizar as autorizações sobre medidas protetivas para atender mulheres vítimas de violência doméstica. O texto seguiu para o Senado. A Lei Maria da Penha completa 12 anos nesse mês, mas a taxa de feminicídio no Brasil ainda é a quinta maior do mundo. Uma reportagem especial mostra o que pode ser feito para frear essa violência. E você vai ver também. As campanhas políticas estão na rua. O período de propaganda eleitoral está de volta, com permissão para comícios, carreatas, distribuição de material impresso e propaganda na internet. Sancionada a lei que pretende evitar o uso indevido das informações pessoais no país. O texto regula como as empresas devem tratar os dados que coletam do cidadão. Quem fica com o imposto recolhido dos aplicativos de transporte de passageiros quando a corrida começa no município e termina em outro? O debate está na Comissão de Finanças e Tributação. As campanhas políticas já estão nas ruas. Desde a última quarta-feira está permitida a realização de propaganda eleitoral em comícios, carreatas, distribuição de material impresso e propaganda na internet, desde que não seja paga. Mas no rádio e na TV a propaganda eleitoral só começa no dia 31 de agosto. Também na última quarta, terminou o prazo para partidos e coligações apresentarem os pedidos de registro das candidaturas. Até 7 de outubro, o Brasil vive um período especial, uma corrida eleitoral diferente de todas as demais que tivemos desde a redemocratização do país nos anos 80. Teve convenção, teve manifestação e até um primeiro debate na TV. Mas, a rigor, o jogo ainda não havia começado. Foi somente nessa quinta-feira, 16 de agosto, que a campanha eleitoral se iniciou para valer, conforme determina a resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Então, para começar, é bom saber o que pode e o que não pode, segundo as novas normas eleitorais. O candidato pode distribuir material de campanha entre os eleitores, como adesivos. Também pode levar bandeiras para o espaço público, desde que não comprometa o trânsito. Pode usar carro de som em carreatas ou passeatas, desde que fique a pelo menos 200 metros de distância de prédios onde funcionam hospitais, escolas, igrejas e repartições públicas. O horário dos comícios vai das 8 da manhã à meia-noite e o candidato pode sim usar trio elétrico. Também pode fazer propaganda na internet, nos sites oficiais do candidato ou de coligação hospedados no Brasil. Blogs e redes sociais também estão autorizados. No caso da internet, o candidato pode até usar o mecanismo que impulsiona o conteúdo por meio do post pago em rede social. Mas é preciso que o material seja identificado explicitamente como propaganda eleitoral. E o que não pode? Colar propaganda em bens públicos, como paradas de ônibus, viadutos, passarelas e até mesmo árvores, é proibido. Também não pode promover showmício com artistas, mesmo que eles se apresentem sem cobrar nada. Candidatos que são cantores, atores ou apresentadores não podem fazer campanha usando os programas ou atrações pelos quais são conhecidos. Nada de fazer e distribuir produtos como camiseta, boné ou outros brindes. Bens materiais que representem vantagem ao eleitor, como cestas básicas, estão vetados. E é proibido pedir voto usando telemarketing. Atenção, porque também existem normas para o comportamento do eleitor. Ele pode, por exemplo, doar até R$ 1.064,10 para o candidato que apoia, com a comprovação junto à Justiça Eleitoral. Também pode contribuir para o candidato por meio da internet, em sites autorizados pelo TSE. Pode expressar seu pensamento político na internet, desde que sem recorrer ao anonimato. Mas não pode degradar ou ridicularizar um candidato de quem não gosta. É ofensa à honra. Também não pode cobrar pela fixação de propaganda eleitoral em seus bens móveis ou imóveis. Muito menos trocar o voto por dinheiro, material de construção, atendimento médico ou outros favores. O prazo para o registro das candidaturas acabou na última quarta-feira. 13 candidaturas à presidência da República foram registradas.
A mais polêmica é a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, feita em meio a uma manifestação que ocupou vias de Brasília. Condenado por corrupção em segunda instância, Lula não poderia concorrer por ferir a lei da ficha limpa. A batalha judicial em torno do caso e os prazos para se chegar a uma definição já se tornaram um dos principais lances deste início de campanha eleitoral. No caso de qualquer dos candidatos a presidente da República que venham encaminhar o seu pedido de registro, nós vamos observar estritamente os termos da lei. A lei, né, ela prevê prazos, né, e esse vai ser o nosso caminho, observar a lei. E o Tribunal Superior Eleitoral registrou mais de 8.000 candidaturas para a Câmara dos Deputados. Desse total, pouco mais de 30% são mulheres e 41% se declararam como pretos ou pardos. Há 38 registros de indígenas candidatos a deputado federal. Segundo dados preliminares apurados aqui pela TV Câmara, dos 513 deputados, 422 buscam ser reeleitos, o que pode reduzir o índice de renovação da Câmara. Quem vai para a reeleição disputa no exercício do mandato, tem verba de gabinete, tem emendas parlamentares, que só isso representa 25% de vantagem, tem nome conhecido, serviço prestado, número também conhecido, base eleitoral fidelizada, ou seja, tem uma série de vantagens. Então, esse que vai disputar a reeleição tem vantagens comparativas em relação a quem aspira a ocupar esse lugar muito significativo. As três condições para que o novo se projete, que é tempo para divulgar sua plataforma, o seu nome e o seu número, horário eleitoral e recurso para bancar essa campanha, ele vai ter limitações em relação a quem está no exercício do mandato, porque a prioridade dos partidos vai ser quem está indo para a reeleição. No plenário da Câmara, os deputados aprovaram um reforço na Lei Maria da Penha, que protege a mulher contra a violência doméstica. A mudança, votada na semana que passou, amplia o número de agentes legais autorizados a afastar o agressor da vítima em potencial. Agora, depende do Senado. A cada hora, 22 mulheres são vítimas de violência doméstica no Brasil. Foram mais de 193 mil no ano passado. Alguns desses casos não ficam só na agressão. 12 mulheres são assassinadas diariamente. 3 delas simplesmente pelo fato de serem mulheres, o chamado feminicídio. O projeto de lei aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados tem o objetivo de ajudar a mudar essa realidade. A ideia é dar mais rapidez na proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. O que nós estamos querendo é que essa mulher seja socorrida por uma autoridade, por um agente de polícia, qualquer um deles que possam dizer para o agressor que ele tem que se afastar do lar, deputado Mudalém. Ele tem que sair de casa. Resumindo, a proposta traz 2 mudanças na Lei Maria da Penha. Primeira, que o afastamento do agressor do lar possa ser determinado imediatamente. Segunda, que delegados e policiais também possam tomar essa decisão quando o agressor estiver colocando em risco a vida ou a integridade física da mulher ou dos filhos e não houver um juiz disponível. Atualmente, só um juiz pode determinar o afastamento de um agressor do lar e tem prazo de 2 dias a partir do momento que for notificado. Até essa decisão sair, a vítima tem que esperar. E essa espera, muitas vezes, é fatal. Quando eu aconselhava e fazia a denúncia, o que é que aquela mulher dizia? Doutora Zenaide, se eu denunciar meu agressor, como vou voltar para casa? Quando eu chegar em casa, ele vai me bater mais ou talvez me assassinar. A proposta pode fazer diferença nos municípios pequenos, que além de não terem fórum, não tem delegacia funcionando o tempo todo. Aí, os policiais civis ou militares poderão agir na hora em que os casos de violência doméstica acontecem. Mas esse afastamento do agressor de casa tem um tempo limitado. Se for determinado por um delegado ou por um policial, vai durar até 2 dias, prazo que o juiz da região tem para analisar o caso e tomar a decisão se mantém ou não o agressor longe do lar. O projeto vai agora para análise do Senado.
Na semana que passou, o presidente Michel Temer sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela estabelece parâmetros para o orçamento do ano que vem. O presidente vetou o artigo aprovado aqui pelo Congresso que garantia aumento nos recursos para a saúde, mas deu um pequeno alívio para a área de educação, como mostra o repórter Cid Queiroz. O ministro do Planejamento explicou os principais pontos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, sancionada nesta terça-feira. O texto aprovado pelo Congresso sofreu 17 vetos do presidente Michel Temer. Entre eles, o dispositivo que garantia aumento dos recursos da saúde com base no crescimento da população. Veja os principais vetos. O governo vetou a emenda do Congresso que garantia aumento nos recursos da saúde acima do teto constitucional, com base no aumento da população deste ano. Vetou também a brecha para a contratação de novos servidores em áreas estratégicas, como educação, saúde e segurança pública. Cortou o artigo que determinava que as despesas não obrigatórias do Fundo Nacional da Assistência Social seriam iguais às de 2016, mais a inflação. E vetou ainda a emenda que assegurava o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação na implantação do Programa de Gasto Mínimo por Aluno para manter a qualidade do ensino, o CAC. Apesar desse veto, o governo recuou e manteve a proposta do Legislativo que prevê a correção do orçamento da educação pela inflação deste ano. Em audiência com o ministro do Planejamento antes do anúncio oficial, membros da Comissão de Educação pressionaram para que isso fosse preservado. O que ele chama de crescimento enorme de gastos com o pessoal, que como se fosse alguma coisa que pudesse cortar, na verdade significa cumprimento do que está na lei. Nós temos vários desafios de universalização, temos metas no Plano Nacional que se referem à abertura de vagas, à cobertura, e isso precisa de pessoal, precisa de estrutura. A LDO aprovada no Congresso também proibiu o contingenciamento de recursos captados pelas universidades e instituições públicas de ciência e tecnologia por meio de convênios e doações. Isso também foi mantido. O presidente da República também sancionou a Lei de Proteção de Dados Pessoais, com alguns vetos no texto aprovado pelo Congresso. A lei entra em vigor em 2020. As pessoas fornecem informações sobre elas mesmas em várias situações de rotina. Isso ocorre ao fornecer o CPF na farmácia para obter descontos na compra de remédios, ao fazer cadastro no crediário de uma loja, ao criar um perfil numa rede social, ou apenas ao frequentar um restaurante com o GPS do celular ativado. O problema é que essas informações são vendidas e cruzadas com o uso de modernas tecnologias. E o resultado, muitas vezes, é contrário aos interesses da pessoa que teve seus dados analisados sem o seu conhecimento. Por exemplo, no valor do plano de saúde, no acesso a um financiamento ou numa entrevista de emprego. Evitar esse uso indevido é o objetivo da Lei de Proteção dos Dados Pessoais, que começa a valer dentro de 1 ano e meio. O texto foi sancionado pelo presidente da República com alguns vetos. O principal veto foi ao artigo que previa a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que, segundo o governo, não poderia ser feita por lei com origem no parlamento. Por isso, o governo se comprometeu a enviar projeto de lei criando esse órgão, que terá a finalidade de colocar em prática o que manda a lei. Também foi vetada a proibição de compartilhamento de dados pessoais entre órgãos públicos. Segundo o governo, isso poderia prejudicar políticas públicas e atividades de fiscalização e controle. Outro veto foi a suspensão ou proibição de tratamento de dados por empresas infratoras. O governo alegou riscos principalmente à segurança do sistema financeiro. O relator do projeto na Câmara considera que, apesar dos vetos, a Lei de Proteção de Dados Pessoais representa um avanço. Fixamos vários conceitos na lei. Segundo, estabelecemos as regras para que os dados pessoais possam ter transferência internacional, porque um clique no seu smartphone leva seus dados para fora do Brasil e volta. Estabelecemos quando que o legítimo interesse pode ser exercido, ou seja, quando que um dado pessoal pode ser tratado sem o consentimento da pessoa para atender determinado legítimo interesse.
O advogado de Paulo Maluf disse que o deputado deve renunciar ao mandato na próxima terça-feira. Em função disso, a mesa diretora da Câmara adiou a decisão que iria tomar sobre a perda do mandato do deputado. Maluf está suspenso das atividades parlamentares e cumpre prisão domiciliar. O advogado percebeu, já que havia essa decisão por parte já da mesa, de que nós íamos acatar a decisão judicial, o Cacá, o advogado dele, pediu então um prazo até terça-feira para ele apresentar a renúncia do Paulo Maluf, e aí com a renúncia não caberia mais essa discussão se é justa ou é injusta a gente acatar essa decisão aqui do Supremo. A cassação é uma questão que ainda cabe recurso. A renúncia não, a renúncia é definitiva. Então, por isso, a mesa, de uma forma, do meu ponto de vista, sensata, concedeu mais uma semana para ele tomar essa decisão. O que levaria à perda de objeto do processo. Por isso, a mesa deu até terça-feira, ao meio-dia, o prazo para que isso aconteça. E na quarta-feira, a decisão que já estava, de alguma maneira, em curso, de cumprimento da decisão do ministro Fachin, vai ser finalmente tomada. Você vai ver daqui a pouco, aqui na revista da Câmara. O combate de pragas e de doenças nas plantas com defensivos orgânicos foi o tema de mais um debate realizado pela comissão que estuda uma política nacional para a redução de agrotóxicos. A Lei Maria da Penha completa 12 anos neste mês, mas a taxa de feminicídio no Brasil ainda é a 5ª maior no mundo. Uma reportagem especial mostra o que pode ser feito para frear essa violência. Eu volto já. A comissão mista aprovou a medida provisória que revoga, a partir de 1º de setembro, o regime especial da indústria química, que é responsável por desonerar a tributação do setor petroquímico. O regime favorece atualmente as empresas que compram aqui ou no exterior produtos como nafta petroquímica, etano, propano e butano. Esta MP é uma das 3 editadas pelo governo no final de maio para compensar o subsídio ao óleo diesel, que garantiu o fim da greve nacional dos caminhoneiros. O combate de pragas e de doenças nas plantas com defensivos orgânicos foi o tema de mais um debate realizado pela comissão que estuda uma política nacional para a redução do uso de agrotóxicos. O representante de uma empresa de defensivos biológicos apresentou exemplos de sucesso na produção em grande escala de vários cultivos, na audiência da comissão especial que analisa o projeto de uma política nacional para a redução de agrotóxicos. Hoje a gente tem tecnologia de produção orgânica mesmo que consegue até superar os métodos de manejo convencional. Isso tanto em cultura de café, cultura de soja ou hortaliças, fruteiras. Nós conseguimos implementar esse sistema quando utilizamos a base do sistema produtivo na forma orgânica. A técnica do Ministério da Agricultura disse que o uso dos bioprodutos, como os que utilizam insetos predadores e micro-organismos para controle de pragas e doenças na agricultura, está aumentando no país. 100 produtos já foram licenciados desde 2009. Quando o governo lançou uma política para o registro de produtos fitossanitários para serem utilizados na agricultura orgânica. São insumos de baixo impacto, tanto para a saúde humana quanto ambiental. E essa política também ela já tem algumas ações já há algum tempo, para redução de agrotóxicos. Ela só precisa realmente ser incrementada e ter assim, a colaboração de outros parceiros, que outros órgãos também entrem e possam ter ações efetivas. O professor da Unesp afirma que é necessário transmitir conhecimento aos produtores para a utilização correta dos insumos fitossanitários e também dos agrotóxicos. Tem vários sistemas de produção no Brasil com vários objetivos, várias culturas. O importante é que esses sistemas convivam em harmonia. Então nem sempre a solução para um é a solução para o outro. Então nós teremos um bom tempo em que o controle biológico vai conviver com o agrotóxico, que vai conviver com as tecnologias genéticas e assim por diante. Foram debatidas ainda as dificuldades para a produção orgânica, como a falta de pessoal para o registro dos defensivos biológicos e de investimentos no setor. Esta área da produção de defensivos biológicos
não tem sido priorizada do ponto de vista dos investimentos, seja de apoio aos projetos de pesquisa, como também do ponto de vista de pessoal. Então esse é um desafio que está colocado para a gente no relatório, como é que a gente propõe uma política para ir resolver essa distorção. Desde março, uma lei federal regulamenta o uso de aplicativos para transporte de passageiros, como Uber, Cabify e 99. Mas faltou um detalhe: definir quem fica com o imposto quando a corrida começa no município e termina em outro, às vezes até de outro estado. Uma situação muito comum, porque as cidades se emendam em regiões metropolitanas. O assunto tomou conta da Comissão de Finanças e Tributação. A Câmara está discutindo o imposto cobrado dos serviços de transporte intermediados por aplicativos. A proposta é que o imposto fique com o município onde o passageiro embarcar. Na audiência pública promovida pela Comissão de Finanças e Tributação, ficou claro que a ideia é distribuir melhor os recursos entre os municípios. Cada vez mais nós temos que fazer com que os serviços realmente paguem os seus impostos na origem, nos municípios, porque os municípios precisam de recursos, é ali que acontece o atendimento à saúde, a infraestrutura, a educação. É importante resolver esse contencioso dos municípios que são sede de empresas onde tem os aplicativos, como o caso do Uber e outras tantas questões, com o município que precisa do ISS. Os representantes dos municípios defendem que o projeto inclua outros aplicativos de intermediação, como os de hospedagem e os de entrega. Só apontam uma dificuldade: a ferramenta para recolher o imposto. Os municípios que hoje já possuem um sistema de nota fiscal terão custos com uma possível migração do sistema deles para esse sistema de nota. Ou mesmo se aqueles municípios novos, os municípios que na verdade não têm a nota fiscal, se haverá custos para ele na implantação dessa ferramenta que está sendo oferecida pela Receita Federal. O relator na Comissão de Finanças e Tributação adiantou que vai fazer um parecer favorável à proposta. O aplicativo recolhe esse imposto, tanto da parte dele quanto do motorista, do prestador efetivo de serviço, onde ele tiver domicílio, lesando, portanto, o interesse do município onde o carro rodou, onde o pneu do carro levou uma fraçãozinha do asfalto, do pavimento. Você pode dar sua opinião na página do projeto, que é o PLP 488 de 2018. A proposta vai ser analisada pelas comissões de Finanças e Tributação, de Constituição e Justiça e pelo plenário da Câmara. Criada para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei Maria da Penha completa 12 anos nesse mês. Mas dados da Organização Mundial da Saúde apontam que a taxa de feminicídio no Brasil é a 5ª maior do mundo. São cerca de 5 assassinatos a cada 100 mil mulheres. Como fazer para frear essa violência? Modificar a legislação é a saída? A gente vê na reportagem de Fernanda de Bretanha. Na maioria das vezes, a mulher vítima de violência doméstica não tem coragem de entrar numa delegacia e denunciar seu agressor. Joana Dark é do Ceará e conversou com a TV Câmara pela internet. Ela nos conta como essas mulheres são recebidas nas delegacias de polícia Brasil afora. Quando a gente leva as mulheres agredidas a uma delegacia aqui, os policiais, a gente é muito humilhada, não são preparados para receber esses casos aqui em nossa cidade. Há 12 anos, a Lei Maria da Penha alterou o Código Penal brasileiro e estabeleceu uma série de mudanças para a proteção das mulheres vítimas de violência doméstica. Uma delas foi justamente a criação dos juizados especializados de violência contra a mulher. São eles que devem julgar os casos enquadrados na legislação. Outra mudança, a lei eliminou as penas alternativas para os agressores, como cesta básica e pequenas multas, e determinou a prisão em flagrante. O agressor pode ser condenado a 3 anos de reclusão. Tudo isso fez da Lei Maria da Penha a 3ª melhor legislação do mundo, segundo a ONU. A Lei Maria da Penha já está perfeita, a Lei Fria já está perfeita. O grande entrave hoje é o aporte financeiro para a implementação das políticas públicas necessárias. O problema não é a lei em si, mas aquilo que se colocou como recurso financeiro para que a lei seja aplicada. E
E é mesmo necessário destinar mais dinheiro para a aplicação da Lei Maria da Penha. Dados divulgados pelo Anuário da Segurança Pública neste mês revelam os números da violência contra a mulher no Brasil. No último ano, houve 193.482 registros de agressões domésticas, o que dá mais de 530 casos por dia. 4.539 mulheres foram assassinadas, em média 12 mulheres por dia. 3 delas pelo simples fato de serem mulheres, crime conhecido como feminicídio. A inclusão desse tipo de crime na legislação foi uma das alterações feitas na Lei Maria da Penha nesses 12 anos. Outro dado, agora da Organização Mundial da Saúde, aponta que a taxa de feminicídio no Brasil é a 5ª maior do mundo. São cerca de 5 assassinatos para cada 100 mil mulheres. Andréa Colato, secretária nacional de Política para as Mulheres, destaca que a diferença entre salvar uma vida ou não pode estar na coragem de um estranho em denunciar a violência doméstica que presenciou. Vizinhos, parentes, alguém passando na rua, ninguém deve ficar indiferente. Denuncie. Disque 180. Por que não se meteram, né? Aquela frase errônea do em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Nós temos que acabar com essa cultura, ela é falha, ela é falsa, é errônea. E nós precisamos sim tomar parte também, nós da sociedade somos parte do enfrentamento à violência contra a mulher. A nossa campanha é que a violência ela saia do privado e vá para o público, porque é na justiça que se resolve esses casos de violência. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Até a próxima. Tchau.